Você sabia que Leila Pereira praticamente não gastou nada para ser patrocinadora do Palmeiras durante toda a temporada passada? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre o São Paulo, jogador contratado a pedido de Rogério Ceni, mas perto de ser dispensado. Tem informação no Corinthians, preciso te contar sobre a novidade envolvendo a licitação do Maracanã, algo que interessa a Flamengo, Fluminense, mas também ao Vasco. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidor, finanças e muito mais. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão vermelho de inscreva-se e vem dar moral pra gente, combinado? Bora começar com o giro de notícias. A primeira informação é sobre Jamerson. Enfim, a novela parece perto do fim. Curitiba espera anunciar nas próximas horas a contratação do lateral esquerdo. Entre Coxa e Guarani houve um acerto. Conversei antes de gravar o vídeo com o Palinha. O empresário do Jamerson ainda não bateu o martelo, mas ao que tudo indica, o negócio será fechado. Eu já havia contado para vocês na terça-feira que o São Paulo tinha desistido do jogador. Bora falar sobre o Santos, que assinou nessa quarta-feira contratos de empréstimo com Bruno Mezenga e Gabriel Inocêncio. Mezenga, centroavante do Água Santa, 7 gols em 13 jogos. Gabriel Inocêncio, lateral direito, que também jogou como lateral esquerdo. Ambos ficarão por empréstimo no Santos até o fim da temporada. Se o Peixe quiser contratá-los, já sabe quanto vai precisar gastar. Quero contar também que Rodrigo San, o zagueiro e capitão do Água Santa, teve sua pena reduzida. Ele havia sido expulso, pegado 4 jogos de suspensão, mas seguirá de fora do jogo contra o Palmeiras a partida decisiva do Paulistão. É que a redução da suspensão, a nova decisão, impôs 2 jogos de suspensão. Ele cumpriu um jogo, vai cumprir o segundo no próximo domingo. Por falar no Palmeiras, o adversário do Água Santa na final, queria contar que o Verdão foi procurado pelo Santos nos últimos dias. Antes de fechar com Bruno Mezenga, o Peixe tentou a contratação de Rafael Navarro, que tem sido bem pouco aproveitado pelo Abel Ferreira. Ainda assim, o técnico do Palmeiras afirmou que pretende utilizar o Navarro e não o liberou por um rival. Ainda sobre centroavantes, atacantes, fazedores de gol, contar que o Curitiba fechou a contratação de Zé Roberto. Esse centroavante pertence ao Ceará, esteve emprestado ao Mirassol durante a disputa do Campeonato Paulista e vai jogar a Série A do Brasileiro pelo Coritiba. O ex-corintiano, o volante Xavier, é o mais novo reforço do Avaí. O vínculo dele com o Timão se encerrou em 31 de janeiro, ele ficou livre e acaba de se acertar com o clube de Alex para a disputa da Série B. As saideiras, as duas últimas do giro de notícias internacionais. Lampard pode se tornar muito em breve o técnico interino do Chelsea. Chelsea demitiu recentemente o Graham Potter. Chegaram a especular a possibilidade de Abel Ferreira virar o novo treinador dos Blues. Ao que parece, o Lampard será improvisado como técnico até o fim da temporada para que o Chelsea escolha com calma na metade do ano. E a última, Lionel Messi teve seu nome gritado por torcedores do Barcelona no jogo no Camp Nou. Teve Barcelona e Real Madrid nessa tarde, vitória do Real Madrid por 4-0. Na partida de volta da semifinal da Copa do Rei, o Real passou para a grande decisão, vai pegar o Osasuna, mas os torcedores do Barcelona gritaram o nome do Messi no minuto 10, e enquanto o Messi é reverenciado na Catalunha por torcedores do Barça, é vaiado por torcedores do PSG. Bora falar sobre o Palmeiras e explicar essa história curiosa da Leila Pereira, que é a patrocinadora de todo o uniforme alviverde. Crefisa e Fã ocupam todas as propriedades do time masculino de futebol. Ainda assim, na temporada passada, a Leila Pereira, como patrocinadora, desembolsou pouco mais de 15 milhões de reais. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, qual a lógica de uma empresa ou duas empresas patrocinarem todo o uniforme do Palmeiras e gastarem tão pouco? É que, por contrato, a Leila tem a obrigação de passar ao Palmeiras 81 milhões de reais por ano com todos os patrocínios. Valor que ficou bem defasado com o passar dos anos, tá? Hoje em dia, se o Palmeiras vai ao mercado para vender todas as propriedades, ele vai conseguir certamente mais do que 120 milhões. Enfim, parou-se nesse número de 81 milhões. E o Palmeiras, há alguns anos, iniciou um processo de devolução de grana que havia sido emprestada pela Leila para a contratação de reforços. Alguns deram muito certo, outros foram um fracasso. Miguel Ángel Borja, Daverson, Guerra são alguns dos atletas que, do ponto de vista financeiro, não se bancaram. E agora o Palmeiras está tendo de devolver essa grana à Leila. A dívida já chegou a ser de 200 milhões de reais, caiu para 120 milhões e na virada de 2021, ou melhor, de 2022 para 2023, essa dívida estava em 65 milhões e 600 mil. Essa queda brutal se deve, por exemplo, ao pagamento no ano passado
de 64,7 milhões de reais. O Palmeiras devolveu toda essa bolada à Leila no ano passado. Por isso você pega os 81 milhões de patrocínio e subtrai os 64 milhões e 700 mil que o Palmeiras se viu obrigado a devolver para a Leila e sobram pouco mais de 15 milhões de reais investidos pela presidente. E aí a história fica mais maluca ainda, né? Porque é a presidente do clube devolvendo o dinheiro para a presidente das empresas Crefisa e Faculdade das Américas. Como é que você vê toda essa história? É normal? Tá tudo beleza? Tô curioso para saber a sua opinião, use o espaço para comentários, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo bem perto de dispensar um volante pedido por Rogério Ceni. No ano passado o São Paulo anunciou com pompa a chegada de André Anderson, atleta que havia passado na base do Santos, estava na Lazio e era bem pouco utilizado por lá. Indicação do Rogério Ceni. Pois o atleta quase um ano depois soma apenas 12 partidas, não joga há um tempão, 23 anos de idade, todos os problemas físicos que você possa imaginar. O mais grave deles, uma pubalgia. E desde a virada do ano, o São Paulo tenta, sem sucesso, a dispensa do atleta. Em dezembro, quando o São Paulo procurou a Lazio dizendo que não queria mais contar com o jogador, ouviu do clube italiano, que é dono dos direitos econômicos, que o São Paulo precisaria encontrar um clube para onde o André Anderson pudesse ser repassado até o fim do contrato de empréstimo. O vínculo de empréstimo entre o André e o São Paulo se encerra agora no mês de junho. São Paulo não encontrou interessados, nem o Santos quis repatriar o André Anderson e o tricolor acabou tendo de ficar a contragosto com o atleta. A gente já está iniciando o mês de abril e, enfim, a Lazio sinalizou com a possibilidade de aceitar a devolução do atleta para que o André Anderson possa terminar seu tratamento no futebol italiano e, a partir daí, a Lazio vai tentar encontrar clubes interessados. Certamente não vai continuar lá na Lazio, o jogador que tem tido todos os problemas físicos que você possa imaginar, contratação para lá de equivocado. A última sobre o São Paulo, o tricolor fechou nas últimas horas o empréstimo do volante Léo Silva da base ao CRB, ele vai disputar toda a Série B, só volta em novembro. Quero falar agora sobre o Luan Dias, o camisa 10 do Água Santa, que tem sido bastante especulado por clubes brasileiros. Cheguei a contar para vocês que ele quase foi parar na China, tinha uma proposta de 350 mil reais por mês de salário, seus vencimentos no Água Santa giram na casa dos 60 mil. Não houve, porém, uma obtenção do visto de trabalho, ele não vai conseguir trabalhar na China, o negócio está desfeito. Desde então, Curitiba, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Santos e Corinthians demonstraram interesse. Mas o que eu queria contar para vocês de novidade é o aumento no preço do Luan Dias. No domingo à noite, pouco depois da boa partida que ele fez contra o Palmeiras, conversei com uma pessoa do Água Santa e a pessoa me dizia que 3 milhões e meio de reais por 50% serviriam para que o negócio fosse fechado. Diante de toda essa procura de grandes clubes, hoje o Água Santa já trabalha com um número bem diferente de 5 milhões de reais. Embora exista, como eu tenho contado para vocês, desde o início da semana, uma possibilidade de empréstimo para clubes paulistas. Se o negócio for fechado com o Corinthians, com o São Paulo ou com o Santos, até pela parceria entre os clubes, o Água Santa cogita o empréstimo com uma compensação financeira e, em troca, talvez no ano que vem, o Água Santa possa escolher jogadores para utilização na Série A1 do Campeonato Paulista. Estou de olho nessa história. Meio atacante de 25 anos de idade, que deixou boa impressão. Qualquer novidade eu conto para vocês, beleza? Bora falar agora sobre o Maracanã, assunto super importante que envolve as torcidas de Fluminense, Flamengo e Vasco. O Flu e o Fla administram o estádio desde 2019. Desde então já foram feitas 6 renovações para que os dois pudessem continuar tocando tudo relacionado ao Maracanã. E aí, só para citar um caso, o Vasco quer jogar contra o Palmeiras na segunda rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Jogo grande para bom público e o Vasco entende que pode ser uma alternativa interessante. A resposta, o sim ou não, passa também pela vontade de Flamengo e Fluminense, que passam a ter, a partir do momento que administram o estádio, uma série de obrigações. O Vasco, muito preocupado com essa situação e com o respaldo da W Torre e da 777, se colocou à disposição na licitação que aconteceria no ano passado. E agora vem as novidades. Membros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro decidiram manter a suspensão do processo de licitação no Maracanã. Esse processo teria acontecido no ano passado, foi adiado e agora nem há uma nova data. Detalhe, nessa quarta-feira, os membros do tribunal decidiram, por unanimidade, manter o processo de suspensão. Os 5 membros entenderam que ainda há necessidade de obtenção de mais informações sobre o valor da licitação, o tempo de concessão, discute se vai ser 20 anos ou mais, entre outras questões. A verdade é que a forma como o governo do Rio de Janeiro tratou o processo
deixando muito clara a vontade de Flamengo e Fluminense vencerem a licitação, e não dá para um governo se manifestar de maneira com tanta ênfase. Isso acabou causando um estremecimento, e a gente não deve ter novidades tão cedo. O atual mandato, a concessão a Flamengo e Fluminense do Maracanã termina em pouco tempo, tá? No fim do mês de abril. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Wesley Mello, diretor financeiro do Corinthians, deu uma entrevista importante à Rádio Bandeirantes para falar sobre as contas do clube e mais especificamente sobre o buraco em que o clube se enfiou com o estádio. Será que existe buraco mesmo? Tenho contado para vocês que uma engenharia financeira que lá atrás parecia impossível, aos pouquinhos tem se tornado mais real. E o Wesley Mello afirmou o seguinte, abre aspas, a arena não é um problema e sim uma solução. Agora que a gente conseguiu ter a arena 100% nossa, não tem mais Odebrecht. A dívida com a Caixa foi restabelecida e está tudo acertado dentro de um fluxo que a gente pode pagar. O Wesley também confirmou que o Corinthians já fez o primeiro dos 4 pagamentos programados para essa temporada. Detalhe, 2023 e 2024 o Corinthians não paga as prestações do financiamento, e sim juros contraídos pelo empréstimo feito junto à Caixa. O Corinthians teve enormes dificuldades nos últimos anos e não fez várias dos pagamentos. Caixa exigiu que existissem esses pagamentos anteriores às prestações. Serão 4 pagamentos nesse ano, mais 4 pagamentos no ano que vem, algo na casa de 80 a 100 milhões de reais, com pagamentos de juros por temporada. A partir de 2025, aí sim o Corinthians passa a pagar financiamento. Restam 611 milhões de reais em dívidas. Só com o estádio, dívida do Corinthians, eu já contei para vocês hoje, na casa dos 910 milhões de reais. Se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta mais tarde, assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!